Olá pessoal, meu nome é Jéssica, sou a professora de português e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 da apostila verbos irregulares, tá certo? Então vocês vão poder acompanhar a apostila aqui. Quem tiver apostila em casa pode utilizar a apostila de casa, quem não tiver apostila em casa pode utilizar a apostila online no site do Plural. Tá bom? Vamos falar então um pouquinho sobre verbos irregulares. Vamos relembrar o que é verbo? Acompanhem. Agora vamos começar aí, então a falar desse capítulo 5, que são os verbos irregulares. Vamos relembrar então aquilo que eu falei, né, logo no início, na abertura desse vídeo. O que é verbo? Quando nós pensamos o que é verbo, uma das coisas das quais nós lembramos e nós estudamos lá desde o sexto ano é que verbo é aquela palavrinha que expressa ação, estado e fenômeno da natureza, certo? Esse verbo, ele pode estar dividido em dois grupos, os grupos dos verbos regulares e o grupo dos verbos irregulares, como vocês viram aí na tela, que eu coloquei para vocês. O que são esses grupos dos verbos regulares e os dos verbos irregulares? Todo verbo, ele tem um radical, tá? Se ele sofrer alguma alteração, alguma modificação nesse radical ou na conjugação dele, quando ele for flexionado, trata-se de um verbo irregular. Entretanto, se ele não sofrer nenhuma alteração, nem no radical, nem das desinências, nem na flexão dele, significa que ele é um verbo regular, né? No primeiro semestre, logo nesse início de primeiro trimestre, que nós começamos a falar de verbos, nós lembramos de alguns verbos regulares, fizemos as conjugações de alguns verbos, né? Então, assim, aí vem aquela pergunta: como que é possível identificar se o verbo é regular ou irregular? Simplesmente pelo radical ou pela conjugação dele. É preciso que você conjugue esse verbo, é preciso que você faça a conjugação desse verbo para perceber se ele é regular ou irregular. Vamos relembrar, então, algumas conjugações dos verbos regulares. Vocês têm aqui, eu coloquei para vocês como exemplo, o verbo andar. O andar, como termina aqui, ó, em ar, ele pertence à primeira conjugação. Você vai ver que o radical dele é and, tá vendo? And, como eu coloquei aqui. E aí, nós sabemos, eu dividi aqui entre os tempos verbais do modo indicativo, que é presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. E aqui você tem as terminações, que são terminações padrões desses tempos verbais. Então, basta você pegar o radical, que nesse caso é de um verbo regular, ou seja, ele é imutável, ele não muda, e acrescentar uma dessas terminações que são dos verbos regulares. Então, por exemplo, ando, andas, anda, andamos, andais, andam. Aí, no passado, né, no pretérito perfeito, andei, andaste, andou, andamos, andastes, andaram. No pretérito imperfeito, andava, andavas, andava, andávamos, andáveis e andavam. No pretérito mais que perfeito, andara, andaras, andara, andáramos, andareis, andaram. Futuro do presente, andarei, andarás, andará, andaremos, andareis, andarão. E futuro do pretérito, andaria, andarias, andaria, andaríamos, andaríeis e andariam. Veja bem, eu tenho aqui um padrão dessa conjugação e eu tenho um radical que não mudou. Eu fiz a conjugação aqui com vocês e não houve mudança nem no radical e nem nessa terminação. Outro exemplo
de verbos regulares é o verbo mexer, da segunda conjugação, né? O radical mexe, né? E aqui nós temos as terminações que têm um padrão e também não mudam. Um exemplo só, vou colocar aqui para o presente para vocês. Eu mexo, tu mexes, ele mexe, nós mexemos, vós mexeis, eles mexem. Não houve mudança, nem no radical, nem na terminação. A mesma coisa acontece aqui com o verbo permitir da terceira conjugação. Ele é um verbo regular, não tem mudança no radical e não tem mudança na terminação. Então, eu permito, tu permites, ele permite, nós permitimos, vós permitis, eles permitem. Veja bem, não mudou nada no radical e não mudou nada na terminação. Isso é o quê? É a conjugação de verbos que são considerados verbos regulares. O verbo irregular, ele acontece alteração. Então, um exemplo aqui, eu coloquei para vocês o verbo conseguir. Então, o verbo conseguir, veja bem, qual que é o radical dele? Consegue, né, com o aqui. Tira o ir e esse aqui é o radical dele. Aí, quando você começa a conjugação do eu consigo, já começa sem o U aqui, tá vendo? Isso significa que eu tenho alteração no radical dele. O que era mesmo radical, professora? Radical é a raiz da palavra, né? Então, é aquela parte da palavra, né, que a gente chama de raiz. É aquela parte da palavra que é, vamos dizer assim, que é a origem dela. E a partir dali você acrescenta nela, no radical, as terminações. Então, vou dar um outro exemplo aqui para vocês, o verbo ter. Né? O verbo ter também é um verbo irregular. Veja bem, o verbo ter. Se você tirar o qual seria o radical do verbo ter? Seria o ter. O T muda ali, T, né? Então, e aí você vai no presente, você já começa como? Eu tenho. Olha só como que ela é, no presente do indicativo. No pretérito perfeito, eu tive. Olha só, mudou totalmente. E no futuro do presente, eu terei. Você vê que existe modificação nos verbos, nos radicais. Houve modificação no radical, eu tenho um verbo irregular. É a mesma coisa se a modificação acontecer na desinência, ela sair daquele padrão que nós temos dos verbos regulares. Então, olha só, coloquei para vocês, outros verbos como excluir sofrem mudança nas desinências. Para identificar esse tipo de irregularidade, é essencial conhecer o paradigma regular. Observe a flexão do tempo presente do indicativo do verbo emitir, que é regular, e do verbo excluir, que é irregular. Gente, veja como eu falei, nós temos verbos irregulares que sofrem mudança no radical. E nós temos verbos irregulares que sofrem mudança na desinência. Neste caso aqui, eu vou fazer uma comparação para vocês do verbo emitir e do verbo excluir. Vamos olhar lá. Você vai ver que nesse lado de cá, ó, nós temos os verbos regulares. A conjugação de um verbo regular, que é o verbo emitir. Essa daqui é a terminação, ó. Essa daqui é a terminação do verbo regular. Emitir termina em, né? Emitir, ir, né? Então pertence à terceira conjugação e essa aqui é a terminação. Eu emito, tu emites, ele emite, nós emitimos, vós emitis, eles emitem, né? Não houve aqui mudança na desinência. Se você usar o verbo excluir, veja bem, excluir também pertence à terceira conjugação, ir, né? Ir. O que acontece? Se ela pertence à terceira conjugação, era para ela seguir este padrão aqui. Mas não, o que acontece? A primeira conjugação está igual, reparem. A segunda, que era para terminar em es,
ele mudou para is. A terceira, que era para ser e, mudou para i. A terceira pessoa. Conjugação não, a terceira pessoa. Então, ó, eu excluo, tu excluis, ele exclui. Era para ser com es e com e aqui. E houve uma mudança de is e i. Aqui excluímos, excluís e excluem. Reparem que não houve mudança aqui. Mas o fato de já ter havido aqui duas pequenas mudanças em duas pessoas, na segunda e na terceira pessoa, já transforma esse verbo excluir num verbo irregular. Tá certo? Bom, a irregularidade agora, nós vamos falar no presente do indicativo. Você vai ver que na primeira conjugação, né, são verbos terminados em ar. Você tem aqui atear, bloquear, cear, folhear, frear, lisonjear, passear, nomear e semear. Qual que é a semelhança desses verbos? A semelhança é que eles terminam em ear, tá? Eles terminam em ear. Essa terminação faz com que, né, elas não sofram mudança na primeira e na segunda pessoa do plural. Ele só vai sofrer mudança nas outras pessoas. Então, vamos ver como é que fica? Olha aqui. Você tem, ele não sofre mudança na primeira e na segunda pessoa do plural. O resto, a mudança é em todas. Então, você vai lá. O verbo, observe a flexão do verbo nomear. Nomear, tira o ar, o radical, nome. Então, o radical aqui, primeira pessoa e segunda pessoa, o radical está corretíssimo, certinho aqui, seguindo o padrão, o paradigma. Entretanto, quando se trata das outras pessoas, houve uma alteração no radical, acrescentou-se um i aqui. Então, ó, eu nomeio, tu nomeias, ele nomeia. Aí depois na primeira pessoa, nós nomeamos, vós nomeais. Aí volta com mei aqui, né? Eles nomeiam. Essa mudança nesse radical fez com que transformasse e torne esse verbo nomear em um verbo irregular. E isso acontece, gente, com todos esses verbos que estão destacados aqui. O bloquear, o cear, o folhear, o lisonjear, o passear, eles só não vão sofrer mudança na primeira e na segunda pessoa do plural, tá certo? Então, e agora vocês podem observar o quê? Eu coloquei aqui para vocês que, embora a maioria dos verbos terminados em iar, né, seja regular, pode acontecer de alguns verbos usarem a mesma conjugação dos verbos irregulares, que são os que terminam em ear. Então, você vai ver, por exemplo, o verbo anunciar, ele é do grupo que se conjuga, né, como uma forma regular mesmo, que seriam os verbos terminados em iar. Entretanto, se você pegar o verbo odiar, ou mediar, ou ansiar, incendiar, remediar, o que vai acontecer com esses verbos? Eles não vão seguir uma forma regular, eles não vão usar o paradigma, o padrão da regularidade dos verbos, porque eles são irregulares. Então, você vai ver que vai haver mudança no radical. Coloquei aqui para vocês observarem. Eu tenho aqui o verbo anunciar, que segue o padrão. Então, o radical não muda e a terminação é utilizada a mesma da primeira conjugação, que seria anunciar, né? Enquanto o verbo odiar, existe uma mudança no radical, né? Ele segue lá, eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, vós odiais, eles odeiam. Vocês reparam que a primeira e a segunda pessoa seria o padrão, né? Porque o odiar aqui, se você tirar o ar, fica odi. E o odi fica na primeira e na segunda, só que existe uma alteração nas outras pessoas,
né? Então, as outras pessoas estão como odeio. Então, acontece a mesma coisa com o verbo mediar, com o verbo ansiar, com o verbo incendiar e com o verbo remediar. Isso prova, né, a irregularidade desse verbo, que é o verbo odiar. Na segunda conjugação, o que você vai ter? Você tem aí que geralmente, em geral, né, são amplamente usados no cotidiano e por isso não causam contratempos ao falante. Os verbos da segunda conjugação nós costumamos usar muito no nosso dia a dia. Então, é muito difícil você ter aí alguém errando esse tipo de conjugação. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de verbos irregulares da segunda conjugação. Nós temos aí o verbo crer e o verbo ler, tá certo? Do verbo crer, você tem aqui eu creio, tu crês, ele crê, nós cremos, vós credes, eles creem. Reparem que a terminação é a mesma e houve mudança onde? No radical. O radical da primeira pessoa do singular. A mesma coisa aconteceu com o verbo ler, ó. Qual que é o radical do verbo ler? É o L. Só que na primeira pessoa a gente acrescenta lei. Leio, lês, lê, aí as outras se mantêm iguais. Então você vê aqui que existem mudanças no radical do verbo crer e do verbo ler, tá? Você tem aqui o verbo perder e o verbo valer, né? Observem que o verbo perder, o primeiro é perc e depois as outras perde no radical, né? Do verbo perder. Então, você vê que ele é irregular. A mesma coisa o verbo valer. No início, a primeira pessoa dele é vale, com LH, tá certo? Na terceira conjugação, ele requer um trabalho mais complexo, porque são muitos os que sofrem alteração no radical, muitos. Então, na maioria dos casos da terceira conjugação, essa irregularidade já é conhecida ao falante, né? Então, você vai ver lá o verbo vestir. Olha para você ver como ela é irregular aqui. Eu visto, tu vestes, já mudou. Né? O verbo dormir, eu durmo, tu dormes, já mudou. Aqui, ó, o ouvir, eu ouço, tu ouves, olha aqui, houve mudança. Aqui, do agredir, eu agrido, aí lá no plural, nós agredimos, né? Vós agredis. Aqui você vai ver que houve mudança do I pro E. Tá vendo? Agride e aqui agrede. Tá vendo? Do verbo polir, eu pulo. Né? E olha só no plural, nós polimos. Do U muda pro O. Né? Na mudança do radical. O verbo sumir é a mesma coisa. Eu sumo. E depois, logo em seguida, tu somes. Houve mudança no radical, né, dessa conjugação, tá? E aí, vamos aprofundar nossos conhecimentos com relação aos verbos irregulares? Então, acompanhem o próximo vídeo. Um beijo para todos e até mais.